Olá, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez e hoje eu vou falar sobre as estratégias de lances que existem no Google Ads, né? Hoje em dia, muito se fala de CPA, mas a verdade é que existem outras estratégias de lances que várias pessoas ainda usam, como eu, e que vocês ainda não conhecem. Então, para explicar um pouco mais sobre essa estratégia, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Deixe seu like para que consiga voltar toda semana com novas dicas para vocês. Então, agora, sem mais lero-lero, eu vou explicar como funcionam essas estratégias, tá? Então, lá dentro do nosso clubinho do amor, a gente trabalha com várias estratégias de lance. E cada estratégia de lance, ela segue um padrão desde o início da campanha, em várias fases da campanha, a gente pode estar trocando aí essas estratégias. A verdade é que, desde o ano passado, a galera resolveu, né, começar a subir na estratégia de lança em CPA. Tá errado? Não tá errado? Eu não falo de todo que está errado. Por quê? Porque muita gente consegue vender. O que está errado, eu acho, na maioria das vezes, é passar da forma que é passada, tá? A estratégia de lance no CPA é uma estratégia de lance automática, em que o Google busca ali trazer a conversão para você dentro daquele custo que você solicitou, né? Mas que para isso ele precisa combinar vários fatores. E às vezes pode sair um pouco mais caro, às vezes pode sair um pouco mais barato. E o que que o Google fala em relação da estratégia de lance em CPA? Eu vou mostrar para vocês aqui que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. A estratégia de CPA precisa, na sua conta, acompanhar conversões. Se não acompanha conversões, a história é outra. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui o que é que o tutorialzinho aqui do Google fala para gente, tá? Sim, a estratégia de CPA precisa estar alinhada com as conversões na conta. Isso é importante para garantir que o Google consiga otimizar os lances de forma eficaz e para que os anúncios sejam exibidos em campanhas que realmente geram conversões. Tá, mas e aí, Elaine? Será que eu não posso começar a minha campanha com o CPA desejado? Sim, vocês podem, sim. Como eu já falei, né? Desde o ano passado, algumas pessoas já estão trabalhando com estratégia em CPA. Porém, a estratégia de CPA, por ela ser uma estratégia inteligente e o Google precisar desses fatores que quando você começa a campanha não existem, você precisa de paciência, tá? A estratégia de lança em CPA é uma estratégia que ela precisa de tempo. Então, uma estratégia que vai lhe dar um resultado no curto ao longo prazo, tá? Ela não vai te dar um resultado ali automático, tá? Se você chegar e colocar um CPA muito alto, o que vai acontecer? Naqueles primeiros dias que a campanha rodar, o Google, por não ter ainda inteligência, vocês sabem que quando vocês criam a campanha, ela tem um tempo ali, né, de 5 dias, que ela fala que é um tempo que ela tá, que o Google está tentando entender, é um tempo de aprendizado que o Google está tentando entender o que você está pedindo para ele. Então, naquela fase que o Google não entendeu ainda o que você está pedindo, ele vai te entregar vendas. Isso quando você determina o CPA errado. Ele vai te entregar vendas. Passado esse período, ele entende que você simplesmente pediu para ele gastar R$ 1.000 para trazer uma venda. E é isso que a galera está fazendo. R$ 1.000 para fazer uma venda. Aí o Google, opa, peraí. Ela está dizendo assim, Google, eu quero que você, a cada R$ 1.000, me traga uma venda. E eu já dei 3, 5 vendas para ela com esse CPA. Não, peraí, agora eu vou atrás do meu prejuízo, né? Se ela está falando isso, eu vou atrás disso. Então, o Google vai trabalhar cada vez mais para trazer a venda agora dentro daquele valor. E é aí onde tudo desanda, tá? É nessa fase que tudo desanda. Então, eu sempre ensino para os meus mentorados, vai trabalhar iniciando uma campanha em CPA, tenha paciência, espere sair os 7 dias de aprendizado, tá? Comece com o CPA ali dentro do normal, ou seja, se a gente está rodando Nutra, rode com o CPA equivalente a uma comissão média. O que é uma comissão média? É aquela comissão dos 3 potinhos, tá? Então, uma comissão média. Trabalhe dentro daquele valor, tá? Ou então eu falo assim, coloca 50% da comissão média.
Ah, não rodou com 50%, passou os 7 dias, saiu do aprendizado e ela continua travada, Elaine. Aumenta para 80% da comissão média. Mas não coloque valores absurdos, tá? Então eu não posso chegar e falar assim, Google, olha, eu quero pagar um CPA de 500, mas o meu orçamento diário é 200. Como assim? Tá? Não dá. Pelo menos tem que ser 2 vezes o valor que você definiu para a CPA. Ou seja, de 2 a 10, eu falo. Então, se você colocou 500, você pode trabalhar até com um orçamento de 5.000. Mas não é assim, de início não é necessário que vocês façam isso. Trabalhe com o dobro, pelo menos, do seu CPA. Então, eu coloquei lá um CPA de 500, eu vou trabalhar com R$ 1.000 de orçamento diário. Nossa, lá ainda é pesado para mim. Trabalha com CPA um pouco mais baixo. Às vezes, o CPA é mais baixa, vai dar um retorno bem melhor do que um CPA exagerado. O CPA exagerado, com o passar do tempo, ele vai te dar prejuízo. O CPA mais baixo, com a paciência, com o tempo que o Google precisa para entender o que você quer, ele vai te dar o resultado que você esperava. Então, a estratégia de CPA é uma estratégia maravilhosa, mas ela precisa que vocês tenham paciência para entender, o Google entender o que que você está querendo. E o valor do clique é o seguinte, né? Hoje a gente já trabalha com portfólio, que aí já é uma questão para um outro vídeo, que é onde a gente breca ali o nosso CPA. Porque o que acontece? Quando eu trabalho com CPA, que eu coloco 500, eu estou dizendo, Google, eu quero gastar R$ 500 para você me trazer uma venda. E o Google fica a critério dele do valor do clique. Então, ele pode pegar um clique ali de R$ 20, de R$ 30, até um clique de 50, de 100, de 200, 300. Eu já tive mentoradas que teve clique de R$ 350. Então, ele fica solto, o clique fica solto. Na estratégia de CPA, a gente precisa, teoricamente, de menos cliques para a venda. Então, se eu estou falando assim, Google, eu quero gastar R$ 500 para venda, e eu preciso de menos cliques, teoricamente, para vender, ele sim vai pegar cliques mais caros para bater o valor que você está pedindo, tá? Então, a gente coloca um portfólio, que eu vou explicar em uma outra aula, porque o portfólio a gente breca o valor do clique. Eu quero gastar, Google, R$ 500, mas eu não quero que o meu valor ultrapasse aí R$ 25, tá joia? Então, a estratégia de CPA é boa, é eficaz, sim, mas ela precisa aí de uma paciência e de um conhecimento melhor. Quando eu já tenho uma campanha dentro de uma conta, onde essa conta ela tem inteligência, ou seja, ela acompanha várias conversões, fica mais fácil para o Google trazer o lead mais quente para a minha campanha e esse vem uma junção de vários fatores para trazer o lead até a sua campanha. Então, ele só vai te colocar dentro daqueles leilões que fazem sentido, dentro de leilões onde as pessoas, teoricamente, por que teoricamente? Porque eu sempre falo teoricamente. Porque isso aqui não é uma matemática exata. Então, ele sempre vai tentar trazer as pessoas que têm mais chance de compra. Então, o CPA veio nessa pegada de que vai vender mais rápido, é isso e aquilo. Muita gente se deu mal, mas muita gente entendeu a jogada e está se dando bem. Tá joia? É uma questão de paciência. Ok? Agora vamos falar um pouco das estratégias de lance que não são automáticas, igual o Maximizar Cliques e o CPC manual. Ela ainda se usa, eu uso, amo, de paixão. O que acontece? No CPA, a gente teoricamente precisa de menos cliques para venda. No Maximizar Cliques e CPC manual, é bem mais cliques que a gente pega. O que que eu analiso, tá? Se eu preciso de 10 aqui no CPA, e eu preciso de 20 aqui no Maximizar ou no CPC manual, eu preciso aqui pagar um clique menor do que aqui. E aí as coisas se encaixam. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem trabalhar com CPC manual e com Maximizar cliques pagando o mesmo clique que está aqui no CPA. Então não dá certo. É óbvio que se você trabalhar com máximos a clique CPC manual, aceitando pagar um clique mais caro no final,
a conta não vai fechar. Como se você colocar um CPA muito alto na sua campanha de entrada, depois a conta também não vai fechar, porque o Google vai entender o que que você está pedindo para ele. Então, eu faço ainda muito campanhas de Maximus a Clix, muitas campanhas de CPC manual e, posteriormente, eu troco para o CPA. Por quê? Eu aprendi assim. A campanha, ela não tem inteligência. Eu trago o máximo de pessoas para minha campanha, eu consigo vender e aí eu acho o quê? O meu CPA, ou seja, eu depois de um tempo de campanha rodando, eu consigo saber qual o custo por conversão, que é aquela minha campanha que o Google precisa para trazer a venda para mim. E aí eu troco para a estratégia de CPA. Hoje eu já começo algumas campanhas de CPA, mas eu sou muito paciente, então costuma dar certo. Porém, quem não tem paciência não vai conseguir rodar exatamente como se deve a campanha de CPA. Mas voltando lá no Maximizar Cliques e CPC manual, elas são estratégias totalmente manual. Você mexe na hora que você acha que deve mexer. Você coloca ali o valor do clique X. E assim, tem que se trabalhar com o menor valor possível. É o que eu falei, você não pode estar trabalhando com o CPC manual, não, Augusto, você não pode trabalhar com o CPC manual ou com o Maximiza Cliques tentando pagar 50, 60 reais no clique. A conta não vai fechar. Você só vai ter resultado com essas estratégias se você aceitar pagar um clique baixo. Então, a Maximizar Cliques está dizendo, Google, traga o máximo de pessoas para a minha campanha. O CPC manual, a mesma coisa. Agora, o CPA não é. O CPA, eu estou dizendo ao Google que eu quero gastar um valor X para que ele traga aquela venda para mim. Outra coisa que vocês precisam também saber em relação a isso, tá? A CPA, o Google vai trazer a pessoa pronta para compra. A pessoa pronta para compra é a pessoa que já sabe a palavra-chave, independente se você está em CPC manual ou em CPA. Se a pessoa está buscando pelo produto X, ela quer comprar o produto X. A diferença é que se você coloca em CPC manual, em Maximus a cliques, você não pode aceitar pagar cliques caros. Por quê? São estratégias onde o Google vai trazer um volume grande de pessoas para a sua campanha. Quem atrai a pessoa para a minha campanha não é a estratégia de lance, não é CPA, não é maximizar, não é CPC manual, e sim a palavra-chave. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. E na próxima semana eu trago um vídeo explicando um pouco mais por dentro da plataforma e essa questão de como colocar portfólio nas minhas campanhas. Tá joia? Cheiro, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa diferença, por que trabalhar com o CPC manual, por que trabalhar com o CPA e o que esperar das duas. Tá joia? Cheiro e até lá.